Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Caravana do Evangelho. E a gente fala que é caravana porque tem corações aqui junto comigo, junto com Jesus, e outros que vão chegar, porque a nossa sala é aberta, e tantos mais corações que vão nos acompanhar aí pelo canal do YouTube, do Facebook, do CEP, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade de nós externarmos aqui as nossas reflexões acerca do Evangelho de Jesus. Então, não esqueçam de colocar as suas águas para que sejam fluidificadas durante o nosso final do Evangelho. E para nós começarmos os nossos estudos de hoje, o Luiz Carlos vai trazer uma mensagem inicial para nós, né, Luiz? Isto. Palavras da Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, item 71. Olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus. Mateus 6, 22. Olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre. E guardarás contigo os olhos bons, a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Obrigado. Nós que agradecemos. Linda mensagem, Luiz. Muito obrigada. Suzelei, pode fazer a prece inicial para nós? Boa noite a todos. Então, vamos nesse momento nos acalmando, deixando os problemas de lado. Vamos agora relaxando o nosso corpo físico, serenando a nossa mente, acalmando os pensamentos. E vamos nos elevando até o nosso anjo de guarda, nossos mentores, a espiritualidade amiga de sempre. Vamos nos elevando até o mentor desse trabalho, das caravanas. E vamos todos juntos. Vamos nos elevando até nosso anjo Ismael, anjo do Brasil, preposto nessas terras do nosso país. E ele nos abençoa, nos envolve e nos leva até Maria, nossa Mãe Santíssima. Maria, que nos conhece desde sempre, que conhece nossos segredos mais íntimos, mais profundos. Ela nos envolve em seu manto de luz, de amor, e nos prepara e nos leva até o nosso Mestre Jesus. Diante de Jesus, ajoelhados espiritualmente, vamos agradecendo, vamos pedindo, Mestre, sê conosco agora e sempre. Vamos agradecendo pelos seus ensinamentos, sabendo ainda que temos tanto a percorrer, tanto a aprender,
mas naquilo que já aprendemos, vamos usar em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus nos leva agora até Deus, o nosso Pai, Criador. Diante de Deus, ajoelhados espiritualmente, vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Suzelen. E hoje nós vamos continuar aqui no capítulo 10, que estamos os bem-aventurados, os misericordiosos. E hoje vamos falar do item aqui 7 e 8, que é o sacrifício mais agradável a Deus. Então começa assim, uma passagem bíblica. Quando estiverem fazendo a oferenda diante do altar, e lembrarem-se de que seu irmão tem alguma coisa contra vocês, deixem a oferenda ao pé do altar e vão primeiro se reconciliar com seu irmão. E só depois voltem para fazer a oferenda. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando Jesus disse: reconciliem-se primeiro com seu irmão antes de apresentarem a oferenda ao altar, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o sacrifício do próprio ressentimento, pois antes de solicitar o perdão de Deus, é preciso já ter perdoado. Se cometemos alguma injustiça contra um dos nossos irmãos, é preciso que essa injustiça já tenha sido reparada. Somente assim a oferenda será agradável a Deus, pois virá de um coração puro e livre de qualquer mau pensamento. Naquela época, era costume entre os judeus oferecer bens materiais a Deus. Eles faziam isso como forma de demonstrar seu amor e respeito. Pelo ensinamento de que primeiro era preciso reconciliar com o irmão antes de apresentar a oferenda. Jesus estava adequando suas palavras aos costumes que vigoravam na época. O verdadeiro cristão não precisa fazer doações materiais a Deus, pois ele espiritualizou o sacrifício e sabe que o ensinamento do perdão é muito mais do que a oferenda. Ele oferece a sua alma, e esse deve ser purificada. Ao entrarem no templo do Senhor, devem deixar do lado de fora, todo o mau pensamento contra seu irmão e todo sentimento de ódio e animosidade. Só então os espíritos superiores levarão suas preces ao Altíssimo. Eis que Jesus ensina com essas palavras: deixem sua oferenda ao pé do altar e vão primeiro se reconciliar com seus irmãos, se quiserem ser agradáveis ao Senhor. Então, essa mensagem aqui, o sacrifício mais agradável a Deus, essa passagem que está em Mateus, aí eu fui ver na Bíblia, que eu acompanho aqui pela Bíblia, e tá onde Jesus, ele está ensinando sobre a ira, assim como no nosso estudo da semana passada. E lembrando que Jesus,
o nosso mestre, ele não deixou nada escrito. Então, esses ensinamentos, deveriam ficar em nossas mentes, em nossos corações, né? Nos corações dos homens. Então, foi um ensino que ele dava ali de forma informal, devido às circunstâncias que aconteciam, e de acordo com os usos e costumes ali dos judeus, para que fossem mais entendidos ali por eles. Então, até na Bíblia tem um comentário de que nas relações rompidas, elas podem dificultar o nosso relacionamento com Deus. E se tivermos uma mágoa, uma queixa, um ressentimento, então que ir contra o nosso próximo, contra um amigo, que nós devemos solucionar o mais breve possível. Assim como na semana passada que nós vimos o item, né? Reconciliar-se, né? Com seu próximo o mais breve possível. Então, aqueles que reivindicam amar a Deus com ira aos outros, então são hipócritas. É isso que a Bíblia aqui coloca nas palavras de João, que está em João, capítulo 4, versículo 20. Então, ele fala que nossas atitudes com o próximo refletem do nosso relacionamento com Deus. Então, por isso que Jesus, ele traz esse ensinamento. E os judeus, assim como outros ali, habitantes daquela época, eles ofereciam sacrifícios a animais, como outras coisas também, né? Não somente animais, mas a gente vai lembrar daquela época, me lembra muito aquela época de Abraão, né? Que Abraão, ali naquela época, eles ofereciam ali os animais, né? Para agradar a Deus, para homenagear a Deus, ou para pedir alguma coisa. E hoje já é sabido por todos nós e com o Espiritismo que nós não precisamos fazer essas oferendas materiais para Deus, não precisamos fazer esse tipo de sacrifício, porque o objetivo de nós estarmos aqui na Terra é para a gente espiritualizar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas atitudes, ou seja, ir transmutando esses pensamentos e não através da oferenda, porque naquela época até tinha alguns reis, né? Eu me lembro até de uma passagem que quando eu estava assistindo Maria Madalena, tinha o rei, né, o Herodes, então ele fazia lá, cometia os equívocos dele, e aí ele mandava pegar aquele bode, né, o bezerro, né, o mais novinho, né, para agradar a Deus, o melhor ali, como se aquilo fosse tirar realmente ali o pecado do interior dele. Então, hoje a gente não precisa fazer mais isso. Então, Jesus ele aproveita esse costume daquela época para deixar esse ensinamento que vale para todos nós, porque os ensinos de Jesus é atemporal, porque não depende da época, a gente traz para a nossa época, porque o sacrifício que devemos fazer é o quê? De eliminar aquele orgulho nosso, né? A gente fala que eliminar é bem difícil, mas a gente vai tratando, né? Tratando de deixar um pouquinho ele lá, né? Para trás. Então, a gente vai trabalhando aí as nossas virtudes através do nosso esforço. Então, o que Jesus ensina para nós é que deixemos o nosso orgulho de lado, que através do nosso esforço, né, do perdão, da reconciliação, e sempre que houver uma ofensa, uma mágoa, um ressentimento, para que a gente trate isso, né? Então é como se ele falasse assim, gente, antes de você entrar numa igreja, num centro, né? Antes de você fazer as suas orações, se limpe disso.
Como é que você vai com o coração todo amargurado, todo cheio, né? E vai pedir a oração a Deus. Então é por isso que ele fala para se reconciliar com o seu próximo, né? E perdoar. E agora sim, um pouquinho meio no divã, né? Essa semana mesmo, eu passei por uma situação em que às vezes a gente é alvo de alguma coisa e a gente nem sabe, né? Tem uma pessoa que no passado foi muito próxima a mim, eu tenho um grande apreço e tenho de verdade, no coração. Sim, eu sempre falo com ela, mas assim, as distâncias, né? Cada um em outro estado, né? Mas mesmo assim a gente vai sempre se falando, não é aquela coisa de todo dia, mas vai se falando. Aí eu vi que estava um pouquinho distante e perguntei, fulano, tá tudo bem, né? Tal, não sei o quê. Nossa, ele me deu uma resposta tão assim, eu fiquei pensando, gente, ainda conversei com o Gerson, onde eu errei, né? Eu não estava conseguindo enxergar, pela minha imperfeição humana, eu não estava conseguindo enxergar onde eu tinha sido falha com aquela amizade, e que eu tanto gosto, e gosto de verdade. E aí, por mais que eu conversava, ele me atacava. Por mais que eu conversava, eu me atacava. Aí eu falei assim, bom, eu não vou pedir perdão, mas eu vou dizer, eu sinto muito, né? Eu sinto muito pelo que houve, porque às vezes nessa onda de WhatsApp, às vezes pode ser uma vírgula, né, gente? Às vezes uma vírgula faz a diferença ali na interpretação. E eu falei, eu sinto muito. Mas eu espero com resignação que você me acolha novamente no seu coração, porque se eu fiz algo foi realmente sem intenção. Mas eu sei, eu senti que ele não estava pronto, sabe, para receber aquele meu sinto muito, porque eu já até uso a palavra sinto muito, porque eu nem perdoar, porque quando me perdoa, eu coloco aquele outro naquela posição de assim, bom, eu tenho que perdoar a Meire, né? Então, aquele perdão, ele pode ser só de palavra. Então, eu só digo, sinto muito e deixo que a pessoa acolha esse sinto muito, né? E vou esperar um momento, com resignação mesmo, né? Para ele me acolher aí novamente no coração. Mas esse perdoar, aí o que que eu faço? Coloco na oração. Continuo colocando, porque ele já estava nas minhas orações, eu continuo colocando nas orações, né? Para que essa paz, essa luz de Jesus realmente adentre no coração dele. E assim, no dia eu fiquei triste, eu chorei. Eu chorei porque eu não sabia que eu tinha errado, eu nem sabia que a pessoa estava chateada comigo, que eu não sabia que eu tinha errado, né? Eu ainda não tenho assim, não consegui, né, decifrar o que que a pessoa precisava ou necessitava naquele momento. Mas e é isso, e às vezes assim as coisas acontecem sem a gente saber. E depois, quando a gente sabe, quando realmente ali na hora não dá, quando Jesus fala reconcilie com seu próximo, muitas vezes não dá para se reconciliar ali, né? Mas a gente vai fazendo a nossa parte para que a gente fique leve. No dia, depois eu até chorei, mas aí eu fui fazendo o meu processo. E nesse meu processo, no segundo dia, já fiquei mais tranquila, ainda necessitava conversar bastante com o Gerson em relação a isso. Aí no terceiro dia, tudo bem, tanto que agora eu estou aqui falando para vocês, né? A Meri no divã aqui. Mas, Suzele, eu vi que você abriu seu microfone, você e o Luiz. Pode falar, Suzele. Sim, e você já colocou, eu chamo a atenção para essa frase, né, do texto. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Então, esse templo do Senhor, eu entendo como o reino do Senhor em nós, né? Então, nós temos o reino
de Deus dentro de nós, não está fora, né? Então, para que ele permaneça conosco, para que esse reino realmente funcione, nos escute, temos que perdoar, sim. É fácil? Não é fácil. No fundo, lá no fundinho, às vezes fica uma mágoa, fica interrogações, né? Então, é isso que temos que trabalhar. É a nossa reforma íntima mesmo, lá do fundo. Onde eu errei, será que eu errei? Então, é um questionamento constante, não é fácil, não, né? Para que tenhamos paz, para que Deus nos ouça, nos ajude, escute as nossas preces, é necessário isso, essa reforma íntima constante, nos autoanalisando, né? Lá no fundo, sempre tem alguma coisa ainda, né? Porque somos imperfeitos, né? Verdade. Deixa o Luiz. Pode falar, Luiz. Esse daqui me lembra também Pitágoras, né? Que ele falou, purifica teu coração antes de permitir que o amor entre nele, pois o mel mais doce azeda num vasilhame sujo. Ou seja, se o nosso coração estiver com qualquer mágoa, qualquer ressentimento, não adianta, porque vai sair, vai azedar. Então, é nesse sentido aí que é a dificuldade, é nós estarmos limpos. Como se limpar? É aquilo que a gente aprende, como o Divaldo sempre fala também em suas palestras, que o importante é não ser inimigo de ninguém, porque inimigo até Jesus os tinha. Então, não é a nossa perfeição que deixa de termos inimigos, é nós deixarmos de ser inimigos dos outros. E como que a gente pode fazer isso? Eu venho lutando também para entender que o plantio que o outro faz, qualquer que seja a situação de calúnia, de olhar apenas aquilo que eu faço de errado e guardar o erro, em vez de guardar o lado bom, guarda-se o erro, é um problema do estoque dele, não é meu. Então, ele é que está plantando isso, ele é que vai colher. E eu tenho que purificar a minha conduta perante ele, ou seja, sem que isto daí me polua. Então, é nesse sentido que eu percebo. E numa outra passagem, Jesus falou que entra no teu quarto, fecha-se a porta, né? Ou seja, o que é o quarto? É o nosso coração, o nosso íntimo. E fechar a porta do nosso ego, que é o mundo exterior. E aí, somente nós e Deus. Então, obrigado aí. É isso mesmo. Entra no teu quarto. É isso que nós devemos lembrar e praticar, né? Esse esforço realmente aí diário. Luiz, acho que você pode fazer a nossa prece final. Não tem mais ninguém para falar? Não, ninguém mais abriu o microfone. Ninguém quer entrar no divã aqui. Então, vamos todos assim, fechando nossos olhos, recolhendo-se em nosso íntimo, agradecendo por esta oportunidade de consolo, que possamos realmente aprender a entrarmos no nosso quarto, a recolhermos-nos isoladamente, e somente eu e Deus. E assim, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, perguntada por um repórter o que ela falava com Deus, ela disse nada, só escuta. E o repórter, intrigado, perguntou: e que Deus fala com você? Nada, ele só me escuta. Então, aí nós tiramos a conclusão quanto que o silêncio é a palavra de Deus. Qualquer barulho aí é humano. Então, vamos agradecendo a oportunidade desse estudo,
deste aprendizado conosco, agradecendo esta reunião com todos, que a amizade possa cada vez mais tornar-nos irmãos, irmanar-nos, e juntos vamos elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo o nosso anjo guardião, abraçando com ele a toda a espiritualidade presente, aos mentores deste trabalho, aos mentores da casa, e vamos assim elevando a Jesus, o nosso mestre, o nosso divino amigo, e com ele nos elevamos a Deus, nosso Pai, a quem agradecemos com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não deixais cair as nossas tentações. Livrai-nos de todo o mal, e que assim seja, graças a Deus. E a bênção para todos. Amém.